Que Deus nos abençoe nessa tarde, sabendo que apesar das provações, nós temos um Deus que, como cantamos agora, é maior do que todas essas provações. Cristo Jesus, o nosso Senhor. E pensando um pouco sobre isso, quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia na continuação aí do nosso estudo sobre o Salmo 119. Nós vamos hoje ler dos versos 9 até o versículo de número 16. Salmo 119, do 9 ao 16. Você que está nos acompanhando aí, abra sua Bíblia, seu celular, no computador. Eu queria que você acompanhasse essa leitura da palavra do Senhor. Mais uma tarde que iremos meditar na palavra. Salmo 119, a partir do verso 9. O texto bíblico diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que a tua palavra, Deus, ache morada nos nossos corações nesta tarde. Louvamos ao Senhor por mais esse período junto. Peço que o Senhor me dê a graça de conseguir transmitir a tua palavra aos amados irmãos, que venhamos ser preenchidos pela tua palavra, modificados e transformados por ela. No nome poderoso de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa terceira série do nosso estudo do 119, eu quero caminhar com vocês nesse caminho da pureza, ou caminho da purificação, como poderíamos intitular esse sermão de hoje. O meu intuito hoje é falar um pouco a respeito de o que nós podemos fazer para que o nosso caminho seja um caminho puro, seja um caminho olhando para Cristo Jesus com pureza e retidão no coração. Nós, na semana passada, vimos o seguinte, nos primeiros 8 versículos que nós estávamos estudando, falando um pouco sobre a obediência, o privilégio da obediência, e depois de entender isso, quando nós obedecemos ao Senhor, nós caminhamos num caminho de pureza, num caminho de retidão. Diante disso, eu quero meditar com os irmãos e, como temos feito, trabalhar versículo por versículo desse novo verso que nós temos dessa nova estrofe, a grande verdade do Salmo 119. Olhando primeiramente para o verso de número 9, meus irmãos, o texto bíblico diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? O salmista começa com uma pergunta: como que o jovem vai manter puro o seu coração? Primeiro, ele inicia com essa pergunta, provavelmente, meus irmãos, segundo alguns estudiosos, pela a forma aleatória que às vezes a juventude leva à responsabilidade, pela forma às vezes oscilante que os jovens têm em relação à firmeza na palavra do Senhor. Mas isso, meus irmãos, não se aplica apenas à juventude. Quantos dos nossos adultos também ainda vacilam em relação à palavra, oscilam em relação à palavra, ficam tutibiando em relação à palavra. E aí, a palavra do Senhor, no versículo 9, fala de que maneira o jovem pode permanecer, pode guardar puro o seu caminho. Como que nós podemos ter um caminho puro diante do Senhor? Nós cantamos aqui essa última música dizendo que às vezes a nossa fé é provada, mas nós temos a certeza
que as nossas tentações, as nossas provações não são maiores do que o Deus a qual servimos. E pensando nisso, meus irmãos, responde para nós o que o salmista indaga aqui no verso de número 9. Ele faz essa pergunta: como que é que pode manter puro o coração do jovem? Como ele pode guardar o caminho? E aí o próprio salmista responde na parte B do versículo: observando a palavra do Senhor. Para os nossos jovens permanecerem na caminhada com pureza, é necessário guardar a palavra do Senhor. Para ter caminhos que dizem a respeito de uma vida pura e íntegra diante do Senhor, é necessário guardar o coração, é necessário ter caminhos puros. E nós observamos isso no verso de número 9. Só existe uma maneira de ser justo, é meditando, é observando a palavra do Senhor. Só existe uma maneira de nós buscarmos um viver conforme o próprio Deus nos ordena, é guardar a palavra, é guardar os caminhos, é observar o que o Senhor tem nos dito através da Santa Palavra. E o salmista aqui no 119 faz questão de falar isso no versículo de número 9. Como é interessante, meus irmãos, nós observarmos isso. Às vezes ele que trabalha no início falando da juventude, nós vimos inicialmente no texto de Paulo, para que não se despreze a juventude, pelo contrário, nós devemos nos permanecer padrões fiéis no procedimento em relação à palavra do Senhor e também em relação à pureza. Então, dois textos que conversam entre si, tanto o 119:11 e o 119:9, com o texto lá de Paulo escrevendo para Timóteo, em 1 Timóteo 4:12. Nós observamos isso, a juventude que às vezes enfrenta tantas lutas, eles precisam de ter um coração firmado, alicerçado no Senhor e no Deus da palavra. Mas, meus irmãos, isso não se aplica só aos jovens, isso se aplica a mim, a você também. A palavra do Senhor é quem fortalece as nossas vidas, é quem nos faz trilhar por bons caminhos. Como é bom observar isso, como é bom a gente desfrutar disso. E logo em seguida, no verso de número 10, olha o que o salmista diz: depois que o jovem guarda o seu caminho puro, guarda o seu coração por observar a palavra, ele diz: de todo o coração eu te busquei. Não me deixes fugir, Senhor, dos caminhos. Nós observamos nesse texto que o Deus, o qual buscamos de todo o coração, ele nos blinda contra as armadilhas da vida, contra as armadilhas que nós enfrentamos no mundo. Quando nós o buscamos de todo o coração, ele nos faz firmes e isso nos deixa atento para não fugirmos da palavra dele. Porque por muitas vezes, meus irmãos, nós temos caminhado, nos desviado da justiça do Senhor. Às vezes nós temos feito o quê? Achado que a sã doutrina, a palavra do Senhor, ela deve ser levada em segundo plano. E aí nós achamos que as nossas ideias são melhores do que as ideias do Senhor. E nós observamos que a palavra do Senhor fala que o nosso Deus tem pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Ele sabe e conhece a gente melhor do que nós mesmos, meus irmãos. Ele observa o nosso coração. O próprio salmista, também aqui no 139, no Salmo 51, fala que esse Senhor que nos conhece, que nos sonda, que esquadrinha o nosso caminho, ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Não tem porquê a gente, às vezes, querer se desviar dessa doutrina dele. E o salmista fala, pelo contrário, você deve buscar essa doutrina de todo o coração. Você precisa buscar essa palavra de todo o coração. É necessário a gente ter a observância na palavra do Senhor. Olhando para esse salmo, meus irmãos, e esses versos tão importantes, nós observamos que esse Deus que caminha com a gente nos versículos 9, quando ele diz que o jovem deve
caminhar, para manter puro o seu caminho, o seu coração, ele deve observar a palavra. Ele deve buscar ao Senhor e não fugir dos seus mandamentos. E aí ele encaixa, desembarca no versículo de número 11, que é o versículo central dessa estrofe aqui. O que acontece? E ela fala o seguinte para nós. O texto bíblico, no versículo 11, que provavelmente é um versículo que você conhece, diz o seguinte: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Nós guardamos no coração a palavra do Senhor para não pecar contra o Senhor da palavra. Como é bom a gente observar isso no versículo 11. O salmista vem caminhando no versículo de número 9, falando sobre o caminho do jovem. Ele fala que o nosso coração deve buscar esse mandamento do Senhor. E depois que nós buscamos esse mandamento, nós automaticamente fazemos o quê? Guardamos esse mandamento no coração para evitar de pecar contra o Senhor. Como isso é interessante, meus irmãos. Como isso tem um efeito gostoso dentro das nossas almas. Observe que a única maneira de irmos ao encontro desse Deus, que é tão especial nos seus mandamentos e na sua palavra, é observar que essa palavra, quando é guardada no nosso coração, ela gera em nós uma blindagem contra o pecado. Ela nos protege contra as armadilhas desse mundo. Ela guarda o nosso coração de pecar contra o Senhor. É bom a gente observar isso, que quando o autor desse salmo escreve ele, o versículo de número 11 diz o seguinte: esse Deus que é o Deus da palavra, como nós observamos, e nós guardamos essa palavra no coração, nós blindamos o nosso coração contra as armadilhas. E olha só que interessante, meus irmãos, nós guardamos a palavra no coração e o eterno Deus guarda o nosso coração com a palavra dele. Coração esse que o profeta diz que é enganoso, coração esse que diz que ele é corrupto. E nós observamos que Deus, na sua palavra, quando nós guardamos a Bíblia nos nossos corações, ele nos livra de nós mesmos, das armadilhas dos nossos próprios corações, das concupiscências que nós mesmos geramos dentro de nós. A palavra do Senhor, que nos conduz a caminhos puros, ela traz um efeito dentro do nosso coração. E aí nós bendizemos o Senhor, como diz no verso de número 12. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. O salmista agora, ele pede ao Senhor: Senhor, me ensine os teus preceitos. Eu bendigo o teu nome. Então, Senhor, me ensine a bendizer o Senhor através da tua palavra. Por conta da palavra do Senhor, só esse Deus tem o poder de fazer entender os mandamentos dele. Se não for pelo Senhor, nós não teremos a capacidade de compreender os mandamentos divinos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós vamos ler a letra. Se o Espírito Santo de Deus, que opera em nós, não agir em nós e no nosso coração, não nos dando a capacidade de interpretar a sã doutrina, meus irmãos, é apenas letra. Porque tem muitos homens que leem a Bíblia, mas não têm o Espírito Santo para convencê-los do pecado, do juízo, da punição, de estarmos longe do Senhor. E aí o salmista aqui diz assim: Senhor, então me ensina os teus preceitos. Senhor, me ensina a guardar a tua palavra. Me ensina, Senhor. E nós precisamos, meus irmãos, ser ensinados, doutrinados pelo Senhor. Ele faz um pedido para que o Senhor abra o entendimento dele, para que ele compreenda, meus irmãos, a palavra do Senhor. Quero te fazer uma pergunta. Você já orou ao Senhor pedindo discernimento na palavra? Senhor, me dá graça, Senhor, para que eu entenda a tua palavra. Então, se você não fez isso, meus irmãos, é o meu desafio de hoje. Peça ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria para que eu compreenda e guarde a tua palavra.
Guarde essa palavra no meu coração. Me ensine, Deus, a compreender a tua palavra. E aí o salmista prossegue no verso de número 13, com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Meus irmãos, depois de guardar a palavra no coração, de bendizer o nome do Senhor, de pedir para que Ele te ensine, e depois que nós já sabemos da palavra do Senhor, o salmista diz no versículo 13, Senhor, agora eu vou falar dessa palavra que transformou. E aí nós lembramos do ide do Senhor, ide e pregai, ide e fazei discípulo. Vá e fale desse evangelho que te transformou, dessa palavra que agiu no seu coração. Agora vá e proclame, com a tua boca proclame a palavra do Senhor, que é viva e eficaz na minha vida, na sua vida, que transformou o meu viver e com certeza tem poder para transformar o seu, se você ainda não foi transformado. A minha pergunta que de vez em quando eu faço é: quem era você antes de Jesus? Foi essa palavra que te transformou, foi essa palavra que mudou a sua vida, essa palavra que nos dá a alegria de anunciar verdades, esse Deus que nos ensina através da Bíblia, que nos ensina através dos seus mandamentos. Como é bom, meus irmãos, observarmos isso. E o salmista fala isso: Senhor, agora eu vou narrar. Em outras versões fala assim: Senhor, agora eu vou dizer em voz alta a respeito da tua palavra. E aí, meus irmãos, eu me lembro de Esdras lendo a palavra do Senhor, de Neemias na reconstrução dos muros, dando o valor necessário para a palavra do Senhor. E aí nós observamos que nós, meus irmãos, às vezes não temos caminhado como esses homens de Deus e dado o devido valor a essa palavra que transforma, a essa palavra que nos muda. Ele fala que nós devemos proclamar essa palavra no verso de número 13. Eu vou falar com a minha boca, Senhor, o que o Senhor tem feito por mim. Eu vou bendizer o teu nome através da palavra. Como é bom observar isso, é mostrar que o ide de Jesus é para todos os cristãos. Que o ide do Senhor vai ecoar, vai manifestar através das nossas vidas, vai falar dessa salvação e que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como é bom observar isso. Nós devemos testemunhar essa palavra que é eficaz para transformar o pecado que habitava em mim, agora num tempo justificado em Cristo Jesus, aquele que morreu por nós lá na cruz. A palavra de Deus nos dá essa segurança. E quando nós valorizamos a palavra de Deus, o salmista nos aponta o verso de número 14 e fala assim: Senhor, mais me regozijo com o teu caminho, mais me regozijo com o caminho dos teus mandamentos do que com as riquezas. Ele tem mais prazer, ele tem mais alegria em caminhar nos testemunhos do Senhor, na palavra do Senhor, do que com a riqueza. Ele dá mais valor à Bíblia e às suas ordenanças do que as riquezas. Para ele, meus irmãos, para o salmista, é melhor guardar a palavra do que ter muito dinheiro. Alguns estudiosos apontam que esse salmo poderia ser de Davi. E se realmente ele for de Davi, meus irmãos, Davi sabia do que estava falando, porque ele era um homem próspero, ele era um homem rico, ele era rei, e ele sabia o que era a riqueza e quais os benefícios da riqueza. Ele sabia observar isso, e ele fala aqui, o salmista: Senhor, é melhor, é mais alegria para mim regozijar no caminho dos teus testemunhos do que ter toda a riqueza. Que bom saber disso. Que bom saber que ele dá o valor necessário para a palavra de Deus. E imediatamente no verso de número 15 ele diz: meditarei nos teus preceitos e nas tuas veredas terei respeito. A pergunta que eu faço é:
Você tem levado a palavra do Senhor a sério? Você tem respeitado a lei do Senhor? A palavra do Senhor e a sua mensagem tem gerado no seu coração respeito? Tem gerado na santa palavra a vontade de crescer? A palavra do Senhor, o Logos, o Verbo de Deus, tem gerado transformação na sua vida? Porque, meus irmãos, não adianta nada a gente ser cheio de letra da Bíblia e não deixar que essa palavra transforme as nossas vidas. Nós precisamos ter a palavra do Senhor como um membro de transformação das nossas vidas. Isso é importante para nós. Isso é riqueza para as nossas vidas. E, meus irmãos, por muitas vezes nós não temos tratado com devido respeito à palavra. Nós não temos tratado a Bíblia com o respeito necessário. Muitos de nós já éramos considerados antes, no início do século, como os homens da palavra, o homem da Bíblia. Agora nós, por muitas vezes, temos nos envergonhado de andar com Bíblia. E usamos a desculpa de que, poxa, é porque a Bíblia está no celular. Meus irmãos, o celular é apenas mais uma ferramenta. Mas a Bíblia não deve estar apenas no celular, ela deve estar na sua cabeça e no seu coração. Como o verso de número 11, o verso central dessa palavra nos afirma. Deve guardar a palavra no coração. Você, como crente no Senhor, você precisa guardar a palavra. Você precisa tratá-la com o respeito que ela merece. E o salmista encerra essa estrofe com o verso de número 16. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei, Senhor, da tua palavra. Teremos prazer. A nossa alegria será a palavra do Senhor. E eu não me esquecerei dela. Meus irmãos, como é bom a gente saber disso. Que em tempos de dificuldade, qual o nosso país e o mundo têm vivido, o nosso prazer é a palavra. A nossa alegria, o nosso contentamento é a palavra de Deus. E o salmista, no verso de número 19, nos afirma isso: Senhor, eu terei prazer nos teus decretos, eu não vou esquecer da tua palavra. Quando a palavra do Senhor está em nós, nós temos prazer. Nós temos alegria e isso não sai da nossa lembrança. Isso não nos faz esquecer. Pelo contrário, nós memorizamos isso. Nós nos alimentamos com a palavra, nós nos fortalecemos com ela. Quero fazer uma pergunta e encerrar a nossa devocional de hoje. Com certeza, um dos versículos favoritos seu foi um versículo que você decorou lá na sua infância. Foi um versículo que você memorizou quando você ainda era criança. Sabe por quê? Porque é nesse prazer de decorar a palavra do Senhor, essa palavra que tem anos que você guarda na sua mente, que você, como o salmista diz, não se esqueceu da palavra. Às vezes é um versículo que direciona a sua vida. É um versículo que é a matriz, é o caminho, é o seu porto seguro. Um dos primeiros versos que eu decorei, meus irmãos, foi justamente, foi o primeiro que eu decorei. Foi justamente o Salmo 119, 105. Versículo que, para mim, é um direcionar para o meu caminho. Senhor, como é bom saber que esse 105 é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Eu quero concluir dizendo, meus irmãos, para viver uma vida santa e pura, é necessário ter a palavra viva nas nossas vidas, e isso vai gerar vida e transformar outras vidas através da minha vida e da sua vida. A palavra de Deus que gerou vida em mim, que gerou vida em você, tem que ser proclamada, como nós observamos no verso 13, guardada nos nossos corações, como vimos no verso 11, que nos direciona um caminho de perfeição, como vimos no verso 9, que tem veredas de respeito, como vimos no verso 15, e que nos faz lembrar, está na nossa memória, e jamais esqueceremos, como observamos no verso 16. A palavra que nos dá vida
que gera vida, que traz vida, mudou a minha vida, mudou a sua vida e pode mudar a vida de outras pessoas através da sua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra. Palavra essa que gera vida nas vidas das pessoas, que gerou vida na minha vida, Cristo Jesus. Aquele que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. O Verbo de Deus, como João diz. Aquele que é a palavra do Senhor. O Deus da palavra, através da palavra, gerando palavra na minha vida. Eu peço também que gere alegria, sustento, que fortaleça os meus irmãos nessa tarde. Graças damos ao Senhor, Deus, por esse tempo. O Senhor continue falando conosco, Deus. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos, e continue falando conosco nessa tarde. Amém. Deixe essa palavra, como o boi faz, ruminar no seu coração durante essa semana. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmão Chagas? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és Louvado seja o nome do Senhor, que é soberano mesmo sobre as nossas vidas, soberano através da sua palavra, soberano Deus que em meio a essa pandemia tem nos sustentado com a palavra dele que é viva, que é eficaz, que transforma, que exorta, que anima, que alegra os nossos corações. E essa palavra também nos afirma, meus irmãos, Salomão escrevendo que aquele que encontra a esposa prudente encontra a benevolência do Senhor. E pela graça de Jesus eu encontrei essa mulher, né, Dona Shirley. E hoje, pela graça de Jesus, minha esposa está aí fazendo mais um ano de vida, né? E eu quero agradecer ao Senhor pela vida da minha esposa, por mais um ano de vida que ela, que Deus concedeu a ela, que Deus permitiu que ela tivesse. Né, e pela graça de Jesus eu já tenho desfrutado aí de quase 20 anos na companhia dela, né? Então eu agradeço muito ao Senhor pela vida da minha esposa. Quero orar pela vida da minha esposa em gratidão ao Senhor. Ontem também foi aniversário do nosso irmão Alexandre, né? O homem das informações a respeito dos membros da Manancial. Você quer saber
do telefone de alguém, quer saber do nome completo de alguém, quer saber de alguma coisa da Manancial, Alexandre é a resposta das suas perguntas. E eu agradeço, sou muito grato ao Senhor pela vida do Alexandre, pela vida da sua família também. Que Deus nos abençoe, Deus guarde a vida deles. Quero orar pela vida do Alexandre e quero orar também pela vida da minha esposa, e nós vamos cantar e encerrar o nosso tempo aqui. Senhor, obrigado pela vida do Alexandre, pela vida da minha esposa. Que o Senhor, que é um Deus bondoso e permitiu que eles estivessem completando mais um ano de vida, eu agradeço ao Senhor por esse cuidado do Senhor por eles. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os anime, que a palavra do Senhor esteja guardada no coração deles. Peço que em nome de Jesus o Senhor continue a falar conosco no decorrer dessa semana, usando-nos, Deus, com poder e graça. Eu peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe nessa tarde, meus irmãos, nos dê alegria, que a palavra do Senhor esteja plantada no coração de vocês e no meu coração, para evitarmos de pecar contra o Senhor. Nós vamos cantar e encerrar o nosso culto em gratidão ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós, sabendo que é Ele que tem nos sustentado. Que Deus abençoe vocês, dê a vocês uma boa semana. Quarta-feira nós estamos juntos novamente, no nome de Jesus. Te agradeço, Deus, sem lembrar de mim, pelo teu favor que me faz crescer. Vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo. Eu vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que pertenço a Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que pertenço a Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você acreditou. Eu vivo pra você, não sou do mundo não, e acreditou que isso é tudo. Não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que pertenço a Deus. Que Deus abençoe vocês. Uma boa tarde em nome de Jesus.